Boa noite, irmãos. Hoje é dia 16 de março de 2025. Estamos iniciando o nosso culto da família, Igreja de Interlagos, e você pode nos acompanhar pelo site www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá temos os dias dos cultos, tem uma maneira de você falar no WhatsApp da igreja, e vamos iniciar o nosso culto hoje falando sobre Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é o representante de Deus aqui na Terra. Porque o Pai não está aqui. O Pai está na luz inacessível. O Pai é tão puro, tão santo, tão poderoso, que se ele vier aqui, acho que a gente é tudo fulminado, irmãos. E Jesus Cristo, quando ele veio na Terra, ele precisou de se despir da sua divindade, para que ele pudesse sentir o que nós sentimos, para que ele pudesse sofrer o que nós sofremos, e muito mais, né? Porque ele morreu crucificado e sem pecado. E tem o Deus Pai, Deus Filho, e tem o Espírito Santo, que também é Deus, né? Que é a Trindade, que a gente chama, né? Só que o que acontece? Os três, eles não se manifestaram aqui na Terra simultaneamente. A gente vê no Velho Testamento muitas manifestações do Espírito Santo de Jeová. O Espírito Santo de Jeová não é o Espírito Santo do Pai. É isso que eu vou, assim, tentar provar na Bíblia para vocês, né? Além do Espírito Santo de Jeová, do próprio Jeová que se manifestava no Velho Testamento, e no anjo de Jeová que se manifestava no Velho Testamento, a gente tem também descrito o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é como o exemplo que Cristo nos deu, principalmente exemplo de abnegação, exemplo de sofrimento. E esse espírito de humildade, de sofrimento, ele esteve no Velho Testamento, mas não é que Cristo esteve lá. É o espírito, é o jeito, é a maneira, é o caráter de Cristo agir que esteve lá no Velho Testamento em algumas pessoas. No tempo certo, Jesus se manifestou, nasceu de Maria, certo? Jesus nasceu de Maria, nasceu em carne, como um menino comum, cresceu como um menino comum, e aos 30 anos ele começou o seu ministério. Logicamente, o ministério de Jesus não foi um ministério como de uma pessoa qualquer. Que Jesus, ele era filho do homem, mas também ele era o Messias enviado pelo Pai. Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, irmãos, ele desenvolveu uma dupla função. Porque os judeus achavam que ele era o Messias de Jeová. E Jesus falava assim: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus ele veio muito mais refletir o Pai, e eu não lembro de nenhum momento que ele refletiu as obras de Jeová, né? Porque Jeová era um Deus irado, era um Deus que mandava fogo, era um Deus que era zeloso da sua palavra, que
A gente viu muitas vezes lá nos 40 anos no deserto que ele não tinha muito segunda chance, ele não dava muito segunda chance, já matava todo mundo fulminado, né? Então, a gente não vê em nenhuma das obras de Jesus nada semelhante, nem de perto, parecido com as obras de Jeová. Aí Jesus falava, olha, eu e o Pai somos um. Os judeus, eles achavam que Jeová era o Pai, né? E Jesus, de várias maneiras, ele deixou subentendido que as obras dele eram diferentes das obras do Deus desse mundo que cega o entendimento dos incrédulos. E por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque o Pai, o Filho, Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou ao sétimo dia, que ressuscitou ao terceiro dia, ele, naquele momento, o Espírito Santo do Pai ainda não estava aqui na Terra, ainda não tinha atuado. Então, aquele Espírito que se apossava de... Eu esqueci o nome daquele que pegava a queixada do jumento, acho que é Sansão, né? E matava um monte de gente. Quando o Espírito se apossava dele, Sansão, né? Então, ele matava um monte de gente. E aquele espírito que se apossava de Sansão não era o espírito do Pai, não era o Espírito Santo do Pai, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Eu queria que o pastor abrisse em 1 Pedro, que a gente vai ler 2 versículos, irmãos, para vocês terem sempre em mente que o Pai, ele nunca se manifestou aqui na Terra. Quem se manifestou foi o Filho, Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo subiu aos céus, aí ele deixou o Espírito Santo. Então, 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, verso 11, melhor verso 11. Indagando que tempo ou que ocasião do tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, o que a gente sabe aqui? Que fala do Espírito de Cristo, né? Fala no verso 11 do Espírito de Cristo, que eu já falei para os irmãos, que é a maneira de Cristo agir, né? É maneira de sofrimento. E no verso 12 fala: agora vos foram anunciados por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Então, existe o Espírito de Cristo, existe o Espírito Santo. Agora, esse Espírito Santo, pastor, eu queria que o pastor abrisse em João 7,39, porque o que eu estou querendo dizer, irmãos, que não existe concomitância entre o Jesus aqui na Terra e o Espírito Santo aqui na Terra. Então, João 7,39 fala assim: e isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que crescem nele, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, vocês entenderam a profundidade desse versículo? Fala assim, olha, aqui quando você receber o Espírito Santo, Jesus já não vai estar aqui, porque convém que eu vá, Jesus falou, convém que eu vá. E se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. Só para terminar, eu queria que o pastor abrisse em João 16, 7.
João 16:7, que fala também sobre isso. João 16:7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus falando, convém que eu vá. Porque se eu não for, Jesus falando, se ele não for, não subir aos céus, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então, irmãos, isso aí é uma coisa muito importante a gente ter em mente. O Espírito Santo não agiu aqui junto com Jesus. Parece que Jesus é grande demais. E o Espírito Santo é grande demais para os dois caberem aqui na terra. Entende? Precisou a glória de Jesus subir aos céus, né? Para a glória do Espírito Santo poder descer. Parece que é incompatível as duas glórias tão grandes conterem, a terra não consegue conter. Por isso que Jesus falou, olha, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. Então, irmãos, esse Espírito Santo é como se fosse o Pai conosco, é como se fosse Jesus conosco, né? Por isso que aqui em 1 Pedro fala, vos pregaram o evangelho, para quais coisas os anjos desejam bem atentar. O Espírito Santo, irmãos, é uma coisa tão importante que é através do Espírito Santo que a gente tem melhor entendimento da palavra, né? Então, essa é a introdução que eu quis trazer para os irmãos hoje. Eu só quero fazer uma pequena oração para entregar a palavra para o pastor. Amém? Senhor Jesus, nós te somos gratos, Senhor Deus. Nós te somos gratos, Senhor, porque a tua palavra é maravilhosa, Pai. Abençoa, Senhor Deus, esse culto. Abençoa, Senhor, cada irmão que ouvir essa palavra, Pai. Abençoa, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo possa ser sempre uma constante em nossas vidas, Pai, porque necessitamos do discernimento, Pai, o discernimento que vem pelo Espírito Santo. Precisamos, Senhor, te louvar e te engrandecer, Senhor, como o Espírito Santo está engrandecido em nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, esse culto, abençoe os irmãozinhos, Pai, que nós possamos estar em comunhão, Pai. Que nós possamos estar em comunhão nesse dia e que o teu Espírito Santo, Pai, possa nos guiar, possa nos exortar, possa nos ensinar, Senhor. Que esse culto, Senhor, seja um marco em nossas vidas, Pai, para que hoje tu possas falar aos nossos corações, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.